Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a esta segunda aula do sistema cardiovascular. Bom, para começando a aula, eu começar com uma leitura da carta aos Filipenses, capítulo 2, 9 a 11, que diz: Por isso Deus o exaltou grandemente, lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que nosso joelho se dobre para Jesus. Que nós procuremos não somente, também é importante, mas não somente ficar dentro de casa, nossos quartos, rezando, mas como o Papa Francisco disse, trocar o sofá pelos tênis, que a gente saiba ter atitudes, pois a fé sem obras, como nos diz a carta de São Tiago, é morta. Que nós saibamos que Jesus Cristo é nosso Salvador. Nós vamos para o céu por causa das nossas obras, ou enfim, quantas missas, quantos cultos nós formos, a gente pode vender tudo e dar para os nossos irmãos. Não é a gente que salva nós mesmos, porque nós somos pecadores, nós somos inclinados para o pecado. Quem nos salva verdadeiramente é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. O perfeito que deu a vida por nós que somos imperfeitos. Nós não merecíamos, mas Deus, no seu infinito amor, enviou um Salvador, Jesus Cristo, para nos salvar. E essa salvação é de graça. Que nós saibamos disso e saibamos dobrar nosso joelho para Jesus e fazer sempre a vossa vontade, não a nossa, sempre a vontade de Deus. Isso muitas vezes é difícil, mas que nós saibamos fazer a vontade do Pai, sermos dignos de ser chamados vossos servos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir, se for possível, ajuda. Eu gostaria para essas duas instituições que realmente eu creio e dá para se ver nas mídias sociais que elas ajudam muito os cristãos. Primeiro a ACN. A ACN é a instituição Ajuda a Igreja que Sofre, ou em inglês Aid the Church in Need, uma instituição que ajuda cristãos perseguidos no mundo. E realmente eu vou deixar na descrição o link, canal no YouTube e também a oportunidade para ajudar, porque realmente eles precisam muito. E eu, além de orações, queria pedir ajuda primeiramente com orações e após para ambas as instituições, com bastante orações que elas precisam para permanecerem firmes na fé, e após se for possível, financeiramente também, se Deus te deu a oportunidade de poder ajudar eles, que Deus te dê em dobro tudo que vós ajudardes. E por favor, eu peço de verdade que orem por essas instituições e realmente ajudem, se for possível, ajudem também financeiramente, que realmente vai ser convertido para a obra de Deus. Não para a obra dos homens, mas para a obra de Deus. E também para a Canção Nova, que é uma... Canção Nova é uma comunidade que ela evangeliza principalmente pelos meios de comunicação. Geralmente o pessoal conhece pela TV, mas também tem a comunidade, a faculdade Canção Nova. Tem Canção Nova Play canal no YouTube, então eu quero deixar na descrição os dois links para vocês ajudarem, se vocês puderem, financeiramente, por favor, principalmente com vossas orações. Muito obrigado. Então, começando a aula de sistema cardiovascular. Como a gente viu, quais as características características principais? Os componentes: coração, do sistema cardiovascular, né, os vasos sanguíneos e o sangue. Bom, algumas características do coração. No próximo slide vou querer procurar, e nos próximos slides procurar mostrar onde ele está localizado, né, entre os dois pulmões e o diafragma dentro da caixa torácica. Qual é a principal função do sistema cardiovascular? Explicar a circulação sistêmica, ou grande circulação, e circulação pulmonar, ou pequena circulação, e falar das artérias e veias coronárias, que também são conhecidos como vasos coronários. Bom, aqui nós temos um raio-x de tórax, né, para a gente ter já uma noção assim básica, onde é que está localizado o coração. Então eu vou tentar mais ou menos aqui contornar, aqui ó, o coração, tá bom?
Esse aqui é o nosso coração. E ao redor, e ao lado do coração, deixa eu botar aqui, a gente tem logo do ladinho os pulmões. Olha só. Tanto que a gente vai ver que o coração, na pequena circulação, ele é comunicado, ele manda sangue para os pulmões, porque os pulmões são meio que os filtrinhos do ar. Eles que fazem o ar, o sangue sujo, pode ser, assim dizer, o sangue que não é tão puro, né, que se chama sangue venoso, a gente também vai ver, ficar puro. E faz com que no pulmão acontecem trocas gasosas com que faz com que o sangue, a gente pode dizer, fique mais puro. Esse espaço onde o coração, esse aqui é o coração, tá? Deixa eu mudar de cor aqui de novo. Esse aqui é o coração. Aqui, ó, esse aqui é o coração. Opa, deixa eu continuar aqui. Tudo isso aqui é o coração. O coração ele está num espaço denominado mediastino, tá certo? Mediastino é um espaço na caixa torácica onde o coração está localizado. Embaixo do coração também se tem um importante músculo, que é um dos principais músculos responsável pela respiração. Também existem músculos acessórios, né? Mas, deixa eu apagar, sem querer apaguei tudo, mas não faz mal. Também existem músculos acessórios, mas deixa eu pegar aqui, o principal músculo da respiração se chama diafragma. Ele tá aqui, ó, bem no fundinho do coração, aqui, ó. Você tem o diafragma, é um músculo que ele é inervado pelo plexo cervical. Se Deus quiser também vamos ter aula sobre o sistema nervoso. Ele é inervado pelo nervo frênico, o nervo lá do plexo cervical. Por isso que em acidentes onde se tem comprometimento, né, das raízes nervosas cervicais, é perigoso quando pega ali o nível do nervo frênico, porque ele pode comprometer, porque o nervo frênico faz com que o diafragma se contraia e faça com que a respiração aconteça. Se o diafragma parar de se contrair, a pessoa pode ter uma parada respiratória, isso é muito grave. Então, deixa eu pegar um pontador a laser aqui, que não sei muito bem mexer. Aqui, esse aqui é o coração. Ele está dentro do coração, ele tá dentro de um saco chamado saco pericárdico, que também mais pra frente a gente vai ver o que seria esse saco pericárdico. Aqui está os pulmões, pulmão aqui, isso aqui é um exame de imagem, né? E aqui está outro pulmão. E embaixo do coração está o diafragma. Como a obra de Deus é perfeita, meu Deus. Certo? Uma coisa importante para saber já agora, o que é importante saber? O conceito de sístole, que é a contração, e diástole, que é relaxamento. A gente vai ver que o coração pode ser dividido em átrios e ventrículos. E tanto os átrios como os ventrículos, ambos fazem sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento. Só que quando se fala somente sístole, geralmente se refere aos ventrículos, porque a diástole feita pelos átrios, que são as cavidades superiores, a gente já vai ver, é muito, muito leve. Então, geralmente, quando só se fala sístole, se fala sístole ventricular. Certo? Então, vamos ver. Aqui a gente está vendo o corpo humano, né? E com o coração, com os vasos. E aqui a gente pode ver assim, olha só. Qual é a principal característica, a principal função do coração? Por que ele é muito importante? Bom, vamos imaginar, tá? Que aqui no nosso dedo... Ah, tá. Todos os links, as aulas, os sites que eu usei para fazer a aula, para aprender, eu quero deixar na descrição. Khan Academy, Khan Hub, sites muito bons que nos ensinam muito. Vamos supor, então, que uma célula, aqui está aqui na mão, vamos supor, nosso corpo, então, desculpa, ele é constituído por células, né? Esse conjunto de células constituem tecidos, e este conjunto de tecidos constituem um órgão. Mas, enfim, então, toda célula, que é a unidade básica, né, unidade básica de funcionamento do corpo humano, vamos por aqui, que a gente tem uma célula aqui, ó, no dedão. O que a célula precisa para sobreviver? Para fazer para ela ter energia, para o nosso corpo ter energia. Bom, principalmente de oxigênio e glicose. Só que
só que tem que ser uma coisa constante. Constantemente, vamos pôr essa célula aqui do dedo, ó. Constantemente ela tem que estar recebendo oxigênio e glicose, porque ela recebe esse oxigênio, essa glicose, utiliza nas reações dela, e daí depois ela precisa de novo, porque ela tem que ficar sempre, porque senão a célula morre. Na medida que ela vai fazendo essas reações com oxigênio e glicose, ela vai também deixando resíduos metabólicos, ou lixo metabólico mesmo. E esse lixo tem que ser levado embora. Então, a gente tem que ter um sistema no corpo que fica constantemente fazendo com que o oxigênio e glicose chegue nessa célula e que o lixo que é produzido por ela vá embora. Essa é a função do coração. Fazer com que o sangue fique constantemente levando os nutrientes necessários para que essa célula aqui desempenhe as funções dela e também levar os resíduos que ela deixou para fora, levar embora. No caso de que a gente vai expelir esses resíduos na respiração, que a gente já vai ver como é que isso funciona também. Então, o que é uma artéria? Um conceito muito importante. A artéria é todo o vaso sanguíneo que leva sangue do coração em direção às células. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, né, vamos supor que aqui, ó, aqui a gente já vai ver que essa artéria se chama aorta. Aqui, ó, ela tá descendo, aqui, ó, descendo, descendo. Então, olha só, a artéria é todo vaso que sai do coração, todo vaso que leva sangue, a artéria é todo vaso sanguíneo que leva sangue do coração em direção às células. Então, vamos supor que tem um vaso que sai do coração aqui, ó, esse vaso para ir do coração até essa célula do dedo, esse sangue percorreu uma artéria. O que é veia? É todo o vaso sanguíneo que traz o sangue de volta para o coração. Então, olha só, o sangue está aqui no coração, né? Chegou até aqui, o sangue veio, chegou aqui na célula, fez as trocas gasosas, deu a glicose e o oxigênio, a célula jogou no sangue o gás carbônico, né, que é a principal excreta, e voltou para o coração. Ela volta por meio das veias. Então, ela vai, o sangue bom, desculpa, o sangue limpinho, vai aqui para a célula, faz as trocas, o sangue fica sujo porque as substâncias puras, é a maneira de se falar, glicose e oxigênio foi para a célula tocou o resíduo de volta para a célula. Então, ela veio pelas artérias e vai voltar pelas veias. Basicamente, os vasos que levam o sangue, que saem do coração, são as artérias, os que entram no coração são as veias. Conceito importante: sangue arterial, sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Poderia ser também sangue rico em oxigênio e glicose, pobre em CO2. E sangue venoso, é o contrário, é o sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Depois a gente vai usar esses conceitos. Bom, agora um conceito. O que é um átrio? São as câmaras ou buracos receptores de sangue. Isso aqui é um coração, tá? Foi cortado no meio e aqui a gente pode ver mais ou menos. Olha só, átrio, átrio. Se pedisse, desenha, mostra ali no desenho onde é que estão os átrios. Bom, esse aqui é um átrio, tá? É uma câmera, é um buraco. Opa, sem querer pegou aqui um pouquinho da. Deixa eu sem querer botar aqui. Opa, de novo. Então, esse aqui é o átrio. A gente vai ver que esse aqui é o átrio direito, tá? Porque imagina que a gente está olhando uma pessoa de frente, na posição anatômica. Que é uma pessoa em pé com os braços e membros superiores e inferiores estendidos, com as palmas das mãos viradas para frente. Essa é a posição anatômica, até a gente pode ter uma aula sobre isso. Esse aqui é o átrio direito, tá? E esse aqui é o átrio esquerdo. Tá bom? Certo, então, átrios são essas câmeras, né? Esses compartimentos que são receptoras de sangue. Depois a gente vai ver onde é que vem o sangue que entra no átrio direito. Esse aqui é o átrio direito. E esse aqui
átrio esquerdo. Bom, agora ventrículos. Os ventrículos, por sua vez, são as câmeras ou buracos ejetoras de sangue. No caso, se tem... Deixa eu pegar outra cor aqui. Não, eu posso usar essa aqui ainda. Ó, os ventrículos, eu vou marcar aqui onde é que são nesse aqui, ó. Essa câmera aqui, ó, tudo isso aqui é o ventrículo. Qual é? Ventrículo direito, isso aí. Tudo isso aqui é o ventrículo direito, tá certo? E tudo isso aqui é o ventrículo esquerdo, tá certo? Opa, sem querer foi para fora ali. Tá? Então, átrio direito, deixa eu botar aqui. Átrio direito passou por uma válvula, que a gente vai ver o nome, veio para o ventrículo direito, passou aqui por uma válvula, que a gente vai olhar o nome, a gente vai ver que ele vai para o pulmão, o sangue, esse é o fluxo do coração, ele retorna pelo átrio esquerdo, passa por uma válvula, que a gente vai ver o nome, vem para o átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo e depois para todo o corpo através da artéria aorta. Então aqui é um esquema, realmente um esquema do coração. Vamos começar primeiro assim, ó. Então o coração pode ser dividido em câmeras superiores, que são os átrios, eles recebem o sangue, e câmeras inferiores, que são os ventrículos, eles ejetam o sangue, eles botam o sangue para fora do coração. O sangue também pode ser dividido em coração direito, que é o átrio e o ventrículo direito, e coração esquerdo, que é o átrio e o ventrículo esquerdo. Então, essa câmara superior é o átrio direito, tá? E aqui o átrio esquerdo. Já a câmara inferior, as câmaras inferiores, o ventrículo esquerdo, desculpa, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Agora, se lembra que tinha uma válvula? Agora essa válvula está aqui, ó. Essa válvula, o nome dela é válvula atrioventricular direita. Por que atrioventricular? Porque vai do átrio para o ventrículo. E por que direita? Porque está do lado direito do coração. Ou ela também pode ser chamada tricúspide. E ela comunica o átrio direito com o ventrículo direito. Muito. O corpo humano é perfeito. Deus, quando fez perfeito. Conforme a gente vai estudando anatomia, a gente vai ver que a gente tem que louvar cada vez mais a Deus, colocar Jesus como nosso Salvador e procurar cada vez mais amar Deus sobre todas as coisas, adorá-lo, glorificá-lo e ao próximo como a nós mesmos. Estudar a criação nos faz amar mais a Deus, crer mais em Deus, reforça a nossa fé. Então, esse é o fluxo do sangue, ó. O sangue, como o coração é uma bomba, o sangue fica constantemente fluindo, mas para ter um ponto de início, para saber o sentido do sangue, a gente começa aqui no átrio direito. Então, o sangue átrio direito, a gente vai ver que é um sangue que não é muito puro, que se chama sangue venoso. Tá? Que a gente viu que, se lembra que sangue venoso é um sangue que é rico em gás carbônico? Então, sangue rico em gás carbônico vem aqui no átrio direito, passa pela válvula atrioventricular direita, o tricúspide, vem para o ventrículo direito e vem para o ventrículo direito, tá bom? Depois a gente vai ver de onde é que ele vai para o do ventrículo direito, ele vai para o pulmão. Para o pulmão, ele volta aqui, ó, para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo também tem uma válvula que a gente falou. Essa válvula é atrioventricular esquerda, ou também mitral ou bicúspide. E ela comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, por isso atrioventricular esquerda. Legal, né? Então o sangue sempre flui assim, ó, dos átrios para os ventrículos, do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Mas como é que funciona o coração? Novamente, o coração é dividido em coração direito, que ó, no coração direito circula sangue venoso, ou seja, o sangue que é rico em gás carbônico. No coração esquerdo circula o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Tá certo? Como é que funciona? E também, ó, câmeras superiores, os átrios, e inferiores, ventrículos. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A gente viu que tem essa válvula, né, chamada válvula, já vou falar o nome mais comum, tá? Tricúspide e a válvula bicúspide ou mitral. O sangue, ó, então como é que começa o fluxo do coração? Deixa eu mostrar aqui, tá? Então olha só.
o sangue, vamos supor, deixa eu imaginar aqui, deixa eu botar aqui, caneta. Deixa eu pegar aqui uma cor que vai dar um contraste legal, tá? Então vamos supor que o sangue chegou do corpo, o sangue chega do corpo, tá? Aqui, ó, o sangue chega do corpo, depois a gente vai ver por quais vasos, no átrio direito, tá? No átrio direito. O sangue passa do átrio direito através da válvula, como é que é o nome? Tricúspide, isso para o ventrículo direito. Lembrando que esse sangue é venoso, ele tá cheio de excretas das células, o lixo das células. Agora só, do ventrículo direito, o sangue vai para o pulmão. Pro pulmão. Para os pulmões, na verdade, né? Pulmão direito e esquerdo. Só que do ventrículo direito para os pulmões, ele também tem que passar por uma válvula. Essa válvula se chama válvula semilunar pulmonar, ou simplesmente válvula pulmonar. Ela leva o sangue, que estava meio sujinho, para os pulmões, para lá acontecer as trocas gasosas, que no pulmão se chama, se não me engano, é hematose. E nos tecidos, que a gente vai olhar no corpo, é perfusão. Então, olha só, o sangue veio para os pulmões, ficou limpinho. O coração, olha só, purificou. Agora o sangue está com o checklist certinho para seguir caminho. Então, dos pulmões, o sangue volta para o átrio, como é que é? Esquerdo. Isso aí, porque a gente está olhando a pessoa de frente, né? Aqui tá meio difícil escrever aqui. Aí, átrio esquerdo. Aqui, olha só. O sangue, aqui o sangue já é arterial, ele já é o sangue puro, rico em gás, desculpa, rico em oxigênio. A partir de que ele já saiu dos pulmões, tá? Ele já se torna aqui um sangue, que já é um sangue arterial, sangue puro. Então, aqui, ó, o sangue arterial que chegou no átrio esquerdo, ele vai passar através da válvula, se lembra o nome? Bicúspide ou mitral, isso aí, pro ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo, por sua vez, ele vai bombear para todo o corpo. Então, é de se imaginar que o ventrículo esquerdo tem bastante força. Porque enquanto o ventrículo direito ele só bombeia pro pulmão para voltar para o coração, o ventrículo esquerdo ele bombeia para ir para todo o corpo. Olha só, o ventrículo esquerdo ele bombeia aqui, ó, para ir para todo o corpo. Imagina, todas as células têm que ser numa única bombeada, tem que bombear para todas as células. Então, o ventrículo é por isso também que o ventrículo esquerdo ele tem, a gente vai ver, se Deus quiser, uma parede muscular mais grossa, porque ele precisa de uma força. Porque o coração é um músculo, né? Ele é uma bomba, desculpa, não falei antes, mas ele também é um músculo formado por células estriadas cardíacas, células musculares estriadas cardíacas. E ele se contrai de uma forma muito particular. E se a gente pegar o coração assim, cortar ele, se fala no plano transversal, a gente vai ver que no nível dos átrios, a gente vai ver que a parede desculpa, no nível dos ventrículos, se dá para ver que a parede do ventrículo esquerdo ela é bem mais, ela é mais espessa do que a do ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo precisa bombear sangue para todo o corpo, enquanto o ventrículo direito precisa bombear só sangue até os pulmões também, depois de volta, claro, para o coração de novo. Então, do ventrículo esquerdo para o corpo todo também se tem uma válvula. E depois a gente vai ver o nome, mas essa válvula se chama válvula semilunar aórtica, ou simplesmente válvula aórtica. E depois do corpo, que o sangue veio, né, e fez as trocas as trocas necessárias, o sangue ficou sujo de novo, porque ele largou oxigênio e glicose lá para as células, né, do corpo inteiro, e as células largaram as excretas, então o sangue ficou de novo venoso. Então, vamos voltar aqui pro átrio direito. Voltei pro átrio direito, começa tudo de novo. Átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito. Válvula pulmonar, pulmão. Purificou, deixa eu pegar aqui. Purificou, fez o checklist, vem para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo já é sangue arterial.
sangue purinho, que foi purificado nos pulmões, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo pela válvula bicúspide ou mitral. Do ventrículo esquerdo, porque ele tem paredes musculares bem fortes, ele vai bombear para o corpo todo, que vai ser através da válvula, que o sangue vai passar antes de ser bombeado para todo o corpo, através da válvula aórtica. E do corpo vai voltar para o átrio direito e vai nesse fluxo, tá? E é constantemente. O coração é uma bomba que vai nesse. Esse é o circuito básico do coração. Bom, então, novamente, a imagem. Eu peguei, tá? Essa imagem aqui. Eu vou botar aqui, só que em vez aqui, ó, de botar no esquema, eu vou procurar botar aqui na imagem do coração, que é mais perto, que é real, né? Isso aqui é só um esquema. Então, essa válvula aqui, ó, essa válvula amarela aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Essa aqui, você lembra o nome? Válvula tricúspide. Então, vamos colocar ela no desenho, onde é que ela se localizaria. Aqui, ó, tá vendo? Comunicando o átrio direito com o ventrículo direito. Que tá a válvula tricúspide, tá bom? Agora, vamos para aqui, ó. Comunicando essa aqui, ó. Lembra que comunica o ventrículo direito com os pulmões. Opa! Ventrículo direito com os pulmões, né? Depois eu escrevo. Então, ela se localiza aqui, ó. Aí, ventrículo direito. Tá? A gente vai ver que o sangue passa aqui para essa válvula e vai para os pulmões. Aqui para o pulmão esquerdo e aqui para o pulmão direito. Certo? Então, válvula semilunar pulmonar. Ou simplesmente, opa, pulmonar. Faltou um N aqui, tem que arrumar. Aí, por favor, eu sou só um estudante, tá? Por favor, quando vocês souberem de algum erro, me falem para que a gente possa melhorar e cada vez mais colocar um material de qualidade e para construir cada vez mais, né, o reino de Deus verdadeiramente. Que a gente possa glorificar a Deus, né? Porque é só olhar para ver que a criação do Senhor é perfeita. Então, essa válvula aqui, ó, que comunica o ventrículo, desculpa, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, essa válvula aqui, como é que é o nome? Que tá aqui, ó, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo, opa, ventrículo esquerdo. Essa válvula, como é que se chama? Válvula bicúspide ou mitral. Isso aí. Agora, a última válvula que falta, essa aqui, que comunica o ventrículo direito com o resto do corpo, que seria essa aqui. Válvula semilunar aórtica, ou simplesmente válvula aórtica. Então, essas são as válvulas do coração. Válvula, deixa eu botar aqui em cima. Válvula tricúspide comunica o átrio direito com o ventrículo direito. Válvula semilunar pulmonar comunica o ventrículo direito com, no caso, a gente vai ver com a artéria pulmonar. Ou a gente pode botar com os pulmões também, para ficar mais fácil no começo agora. Válvula mitral ou bicúspide comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E válvula semilunar aórtica comunica o ventrículo esquerdo com a artéria aorta, né? Que o sangue tem que passar por essa válvula para ir para a artéria aorta e para todo o corpo. Bom, então, olha só, uma coisa importante também, o sangue, ele vai, né? A gente viu, olha só, aqui dá para ver mais o coração por fora. Por exemplo, olha só, esse a gente viu que, por exemplo, aqui no diagrama, as válvulas, a gente coloquei assim, é só para esquemático, mas aqui a gente vê que a artéria pulmonar aqui, que é essa aqui, e a aórtica saem por cima do coração, assim, tá? Então, olha só, aqui tá o coração. Essa aqui na frente que a gente tá vendo, ó, eu vou botar essa aqui que a gente viu,
é a artéria pulmonar. Aqui vai para o pulmão direito, pulmão esquerdo. Essa aqui, ó, que a gente vai ver depois, é a artéria aorta, que vai para todo o corpo, tá certo? Então, olha só, a artéria aorta ela comunica para o corpo inteiro, né? E ela emite vários ramos, por exemplo, aqui, esse aqui, que vão cada vez mais se ramificando. Tem algumas exceções, mas na maioria das vezes cada vez vão se ramificando e ficando em artérias cada vez menores, 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 até atingir as arteríolas, que são artérias de menor calibre do que as artérias normais. Depois, os capilares, que são nos capilares que acontecem as trocas gasosas. Se Deus quiser, a gente pode fazer uma aula também sobre as trocas gasosas, como acontecem. Então, olha só. Então, mas o coração, a gente tem que pensar, o próprio coração também é um músculo, ele também é um órgão, ele também tem células, né? Porque todo o nosso corpo é formado de células, parte física, né? E então ele também precisa ser irrigado pelo sangue constantemente, porque as células do coração, o coração, apesar de ser ele que é a bomba que bombeia sangue para todo o corpo, ele também precisa receber esse sangue bombeado. Então é por isso que ele tem ele tem os vasos, os vasinhos, também artérias e veias, que são conhecidos como vasos coronários. Esses vasos são os responsáveis por nutrir o próprio miocárdio. O miocárdio é o sinônimo, né, de músculo cardíaco. O coração é uma bomba. Quem faz essa bomba funcionar, o motor dessa bomba é o próprio músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco também é conhecido como miocárdio. E então, olha só, tem as artérias, né, que como a gente falou, as artérias elas levam o sangue, elas saem do coração em direção aos tecidos. Então, vamos supor que essa aqui é uma artéria que esteja saindo e levando aqui o sangue limpinho para o coração, tá? É uma artéria coronária. Mas vamos supor que essa aqui é uma veia que está trazendo sangue de volta, uma veia coronária. O conjunto das veias que trazem o sangue que irrigou o músculo cardíaco se chama C coronário. Então, o C coronário é uma pequena veia, né, que recebe o sangue que nutriu a maior parte do músculo cardíaco e drena para o ventrículo direito. Então, a gente vai ver depois que no ventrículo direito desembocam três vasos principais: veia cava superior, veia cava inferior e o seio coronário. Todo o sangue sujo do corpo vem através dessas três veias para o coração, para o ventrículo, para o átrio direito, certo? Então, olha só, a veia aqui, como eu falei antes, essa veia aqui, que traz o sangue da parte superior do corpo, até no próximo slide eu posso especificar de onde, para o ventrículo, para o átrio direito, se chama veia cava superior. Mas também a gente tem que trazer o sangue dos pernas, né, dos pés, do abdômen. Então, esse sangue vem através da veia cava inferior. E além dessas duas, tem o próprio sangue que nutriu o coração, que também é um sangue que está sujo, né, porque ele fez as trocas no coração, que é o seio coronário, também desemboca no átrio direito. Do átrio direito, vamos relembrar, passa por uma válvula, né? Como é que é o nome dessa válvula aqui? Tricúspide, isso aí. Pro ventrículo direito, e daí do ventrículo direito, passa por uma válvula aqui, né? Que se chama válvula pulmonar. Vem aqui, agora sim, ó, pro tronco ou artéria pulmonar, tá? E que depois esse tronco e artéria pulmonar se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. O maior vaso sim, do corpo humano é a aorta, né? Uma artéria bem calibrosa e que é a primeira artéria que recebe o sangue do ventrículo esquerdo. Depois ela vai se ramificando, mas é a principal artéria do corpo humano, o principal vaso. Certo. Então, olha, uma coisa interessante. Antes a gente viu que tinham as artérias que levavam o sangue do coração em direção aos tecidos e as veias que traziam o sangue dos tecidos em direção ao coração. Também outro conceito a gente viu que era o sangue arterial, que era um sangue rico em oxigênio,
e sangue venoso, que é no sangue rico em gás carbônico. Agora, uma pergunta. Todas as artérias, por exemplo, aqui, ó, aqui está um ventrículo esquerdo, né? Aqui tem a artéria aorta. Toda artéria carrega obrigatoriamente sangue arterial? Toda artéria carrega sangue limpinho? Bom, na maioria dos casos, sim, mas tem algumas exceções. A principal exceção, exceção é essa aqui, olha só. Aqui no átrio direito, como é que o sangue tá? Ele tá limpo ou sujo? Tá sujo, né? Porque ele veio do corpo, através da veia cava inferior, desculpa, veia cava superior, veia cava inferior e do seio coronário, que aqui na imagem eu não consigo mostrar. Mas, se Deus quiser, é porque as imagens eu tento pegar em sites que não tenham direitos autorais, então muitas vezes a imagem não é que a gente quer, mas se Deus quiser, a gente vai melhorar bastante ainda para cada vez ensinar mais melhor para o pessoal e louvar a Deus. Essa aula tem o objetivo principal de louvar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Para que a gente não simplesmente aprenda por aprender, mas para que aprendendo, a gente procure glorificar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas e com o conhecimento adquirido ajudar o próximo. Porque Deus nos permitiu aprender sobre sua criação. Então, que a gente, aprendendo sobre a criação de Deus, fortaleça a nossa fé, que nós procuremos sermos cada vez mais servos do Senhor. Que Nossa Senhora sempre nos ilumine. Bom, do átrio direito vem veia cava superior, veia cava inferior, seio coronário. Tudo sangue sujo, né? Então, sangue venoso. Passou aqui pela válvula tricúspide, ventrículo direito. O sangue continua sujo, né? Ele ainda não foi para os pulmões. Aqui, passou pela válvula pulmonar. Opa, como é que é o nome disso aqui? A artéria pulmonar. Mas como é que o sangue está aqui na artéria pulmonar? O sangue continua venoso, exatamente. Isso aqui é um dos principais, as exceções. O resto é basicamente toda a artéria é sangue arterial, limpinho, toda a veia é sangue venoso. Mas aqui, na artéria pulmonar, e consequentemente depois na artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, o sangue ele ainda está sujo, ele não chegou nos pulmões, ele está indo para os pulmões. Então, esse aqui é uma exceção. É uma artéria que está carregando sangue venoso, sangue sujo para os pulmões. Por sua vez, os pulmões fazem a troca e as artérias que chegam. Deixa eu botar um exemplo aqui, ó, desenhar. Por sua vez, vamos supor, os vasos que trazem o sangue. Aqui, esse aqui, né, esses que estão levando pro pulmão. Mas chegou lá no pulmão, né, fez as trocas, o sangue ficou limpinho. Os vasos que trazem de volta para o coração, que desembocam, né, que desembocam no átrio esquerdo. Vamos supor que aqui tem um vaso que desembocou aqui dentro. Vamos supor que isso aqui é do pulmão direito, desculpa, do pulmão esquerdo, né? O sangue vem através de veias. Isso aí, isso é a única exceção. O sangue, olha só, então vamos de novo. Sangue átrio direito, ventrículo direito, válvula tricúspide, válvula pulmonar, artéria pulmonar, sangue continua venoso, mesmo sendo uma artéria, vai para os pulmões através da artéria pulmonar esquerda e direita, faz as trocas gasosas que se chama hematose, com H, hematose, volta e faz as trocas e o sangue volta para o coração limpinho, né, porque ele foi purificado no pulmão através de veias. Daí, no caso, tem a veia pulmonar, as veias pulmonares superiores e inferiores direita e veias pulmonares superiores e inferiores esquerda. Aqui eu ainda não consegui achar uma imagem que mostra elas, mas se Deus quiser, numa próxima aula eu vou mostrar. Mas eu acho que agora para entender talvez dá certo. Então, olha só, o sangue puro, que foi purificado no pulmão, vem aqui no coração através de veias. E é um sangue arterial, é um sangue limpo. Então, essas são as exceções. O sangue que vai para o coração através de veias, desculpa, através de artérias, que é um sangue sujo, né? Um sangue venoso. E esse sangue venoso que foi purificado, agora é arterial, volta para o coração através de veias, das veias pulmonares superiores e inferiores, direita e esquerda. Então, tá certo. Depois veio do pulmão, né? Pulmão veio pro átrio esquerdo. Do átrio esquerdo
aqui, né, do átrio esquerdo pro ventrículo esquerdo pela válvula, como é que é o nome? Aqui. Deixa eu dar uma aumentada nela aqui. Bicúspide, né? Isso aí. Bicúspide ou mitral. Vem pro ventrículo direito e do ventrículo direito vai para todo o corpo através da artéria aorta. Que é a artéria aorta. Vai se ramificando, na maioria das vezes, formando ramos de cada vez calibres menores, até atingir os capilares, antes passando pelas arteríolas. E passa aqui pela válvula aórtica. Perfeito. Então, os tipos de circulação. Isso é uma coisa importante. A gente tem, no caso, no corpo humano, basicamente dois tipos de circulação, que é a grande circulação, ou circulação sistêmica, e a pequena circulação, ou pulmonar. Olha só, pelo que a gente viu, o próprio corpo, a grande circulação, vamos pensar, é o caminho maior. Então, é quando vai do coração para o corpo e depois de volta para o coração, né? Enquanto que a pequena circulação é do coração para os pulmões, de volta para o coração. Bom, pelo que a gente aprendeu, agora vamos ser um pouquinho mais específico. Onde é que começa a grande circulação? Começa no coração, mas antes de ir para o corpo todo, onde é que o sangue está? No ventrículo esquerdo. Perfeito. Passou lá pela válvula aórtica, foi para a artéria aorta, se ramificou no corpo todo, nas células, né, ou nos tecidos. Depois, nas células, voltou para o coração. O sangue sujo, através de em qual câmera ele volta? Átrio direito. Perfeito. Volta no átrio direito através do quê? Veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Agora, na pequena circulação ou pulmonar. O sangue vai do coração para os pulmões do coração, mas antes de ir para os pulmões, onde é que o sangue está? Ventrículo ou átrio? Ventrículo, né? Qual ventrículo? Direito, perfeito. O ventrículo direito vai para os pulmões e quando ele volta, que a gente viu que ele volta, que vai do ventrículo direito para os pulmões através de artérias, carregando sangue venoso, uma artéria que carrega sangue venoso, né? Artéria pulmonar, e depois pro átrio esquerdo. Dos pulmões, já ficou limpo, vem pro átrio esquerdo, que é o sangue limpinho, né? Dos pulmões pro átrio esquerdo vem através de veias. São as veias pulmonares que carregam sangue arterial. Então, esse aqui é o coração, né? Opa, então, agora uma revisão rápida. O sangue vem da veia cava superior. Deixa eu pegar aqui um. Sangue vem do corpo, sangue sujo, né? Sangue venoso. Veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Desemboca no átrio direito. O átrio direito vai pro ventrículo direito, através da válvula tricúspide. Do ventrículo direito vai para os pulmões. Sangue venoso. Desculpa. Isso, sangue venoso. Tá? Não tá limpo ainda, porque o sangue veio do corpo inteiro. Passa aqui através da válvula pulmonar. Aqui na primeira artéria pulmonar, ou tronco pulmonar, e depois aqui na artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Foi aqui pro pulmão esquerdo. Foi aqui, deixa eu passar por trás da aorta aqui, pro pulmão esquerdo. Voltou aonde? Átrio esquerdo, perfeito, através das veias artérias. Veias, perfeito. Sangue arterial, venoso, arterial, sangue limpinho. Isso aí, que foi no pulmão, aconteceu a hematose. Do ventrículo, do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, através da válvula mitral ou bicúspide, isso aí. E
e por sua vez do ventrículo esquerdo vai para todo o corpo através da artéria aorta, que se ramifica cada vez em ramos de menor calibre, na maioria das vezes, e até atingir os tecidos, os capilares, onde é que acontecem as trocas gasosas, chamada perfusão. Pela válvula que comunica o ventrículo esquerdo com a artéria aorta através da válvula aórtica. Que então aqui já, né, o sangue aqui, essa parte esquerda do coração é o sangue arterial, a parte direita, sangue venoso. Mais algumas características do coração, né, que todas as funções do sistema circulatório dependem do coração, porque ele é uma bomba, né, porque é o coração que mantém o sangue em movimento no interior dos vasos sanguíneos. O coração bate aproximadamente 100.000 vezes por dia, impulsionando o sangue através dos vasos sanguíneos. Como Deus é perfeito, vamos glorificar a Deus. A cada ano, o coração bombeia mais de 5,6 milhões de litros de sangue. O volume de sangue impulsionado pode variar amplamente entre 5 e 30 litros por minuto. Olha, e além disso, o coração tem uma coisa interessante que o coração tem o tamanho aproximado do punho fechado. Ó, aqui coloquei uma fotinha aqui em cima para mais ou menos a gente ver. Então, olha, se isso não reforçar a fé, eu não sei o que reforça. Porque, na minha concepção, acredito que de muitas pessoas é impossível isso ter sido ao acaso. Olha perfeito. Isso que a gente está estudando por cima, sou um miserável, eu não sei nada. Isso aqui é muito por cima, olha a perfeição do corpo humano, é incrível. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus e amar o próximo com atitudes, corações e atitudes. Mais umas características principais. O coração se contrai, novamente, né? O coração se contrai 100.000 vezes por dia. Imagina, cerca de 35 milhões de contrações em um ano. 2,5 bilhões de contrações ao longo de um período médio de vida. Olha, isso é criação divina, não é criação do homem. Ó, o lado esquerdo do coração bombeia sangue, que seria, né? Que sangue tem do lado esquerdo? Sangue arterial, isso aí. O lado esquerdo do coração bombeia sangue por cerca de 120.000 quilômetros de vasos sanguíneos, o que equivale a circular a Terra na altura do Equador, aproximadamente 3 vezes em uma pessoa. Realmente, desculpa, mas Deus é perfeito. Eu tenho que ter muita fé para ser ateu. E eu não tenho essa. E eu acredito que, estudando o corpo humano, eu acho que a gente chega à conclusão de, como é o título de um livro, que a gente não tem fé suficiente para ser ateu. Realmente, a criação nos mostra a perfeição do Criador e que realmente existe um Criador perfeito, soberano, altíssimo, que está no mais alto dos céus e que enviou o seu Filho único, que nos amou de tal forma, mesmo nós nos desobedecendo no pecado original, nos amou de tal forma que o próprio Deus se fez carne em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por nós, para que nós pudéssemos viver. Nós saibamos disso e novamente procuremos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Tendo Deus como primeiro e maior mandamento, e como segundo mandamento que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, pois o próprio Deus que deu a vida por nós na cruz, que sofreu mais do que tudo e do que todos por amor a nós, nosso Senhor Jesus Cristo, nos disseste que se resume em toda a lei e os profetas. Amém. E além disso, o coração bombeia mais de 14.000 litros de sangue em um dia, ou 5 milhões de litros em um ano. Agora, umas características anatômicas. A localização, ele está localizado no mediastino, né? Que eu quero confirmar num outro vídeo exatamente as medidas do mediastino, para não falar mentira agora. Se eu falei alguma coisa que vocês sabem que é errada, por favor, comentem, para que a gente possa deixar cada vez mais aula de uma maneira cada vez mais melhor, com informações verdadeiras e glorificar cada vez mais Deus, mostrando a verdade, nossa verdadeira criação. Porque a gente erra, né? A gente é humano. O limite anterior do coração é o osso externo, as cartilagens costais, limite posterior, que é atrás do coração, é a traqueia, anterior é na frente do coração, posterior é atrás, que é a traqueia, esôfago, que é a artéria aorta descendente, né, que ela faz um arco, depois desce, e coluna vertebral. Depois a arterial, não falei, mas a artéria, no caso, tem o coração, né, sai aqui por cima a artéria aorta, ela faz uma voltinha e depois desce. Essa voltinha aqui se chama arco da aorta. Essa parte subindo aqui se chama artéria aorta ascendente. Então, e toda essa parte aqui, ó, se chama artéria aorta descendente.
aqui é o diafragma, né? Que a gente viu que é um músculo que está embaixo do coração. E essa parte aqui se chama porção arterial aorta, porção torácica, embaixo, em cima do diafragma, embaixo do diafragma, artéria aorta, porção abdominal. E até que a artéria aorta se subdivide em artéria ilíaca comum direita e esquerda. Então, o diafragma que divide a porção descendente torácica da porção descendente abdominal da artéria aorta. E o limite lateral do coração são os pulmões, né? Que a gente viu que está do ladinho. Superior são os grandes vasos, né? Que a gente viu que tem o tronco, ou artéria pulmonar, e depois a artéria pulmonar direita e esquerda, e também a artéria aorta. E o lateral dos pulmões, que a gente viu no exame de imagem, né? E inferior, que a gente viu que é o músculo diafragma. Bom, então essa seria a primeira aula. Desculpa se ela foi muito longa. E comentem se vocês puderem. Eu peço grandemente que vocês orem pelas instituições que foram pedidas no início do vídeo, a instituição Ajuda a Igreja que Sofre, pela Canção Nova, e por todas as obras de Deus. Eu colocar muitas, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Só para focar, eu coloquei duas, mas ainda tem a instituição Portas Abertas, tem a TV Aparecida, TV Evangelizar, que são obras, eu creio, verdadeiramente de Deus. Para finalizar, gostaria que você, se você tivesse, por favor, pausasse o vídeo, pegasse a sua Bíblia, se não, lesse online, na Bíblia online, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 57. Só para a gente dar, antes de encerrar a aula, ler a palavra do Senhor e glorificar cada vez mais o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas, proclamação, do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Muito forte essa parte agora. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que a gente pode, eu acredito que a gente pode refletir sobre esse trecho. Não adianta nada a gente estudar o corpo humano, saber tudo do corpo humano, de cor, aprender. A gente vai ser que nem essas multidões para quem Jesus falava. A gente vai estar sabendo, vamos supor, se elas sabiam, não, hoje tem vento vindo de tal lugar, então vai acontecer tal coisa. É que nem a gente estudou, não, então se a gente estuda, a gente sabe, vai tratar a pessoa, não, se o sangue vem do átrio direito, vai para o ventrículo direito, pela artéria, pela válvula tricúspide. Tá, isso é importante, mas não vamos ser hipócrita. Não vamos procurar daqui a pouco se ater demais ali aos conteúdos e esquecer que o verdadeiro Deus tem que ser louvado. Essa aula, o corpo humano, serve para a gente glorificar Deus, agradecer a Deus pela nossa vida, por Ele ter enviado seu Filho para morrer por nós. Que a gente saiba interpretar o tempo presente, amar a Deus. Não só saber simplesmente o conteúdo por saber, mas saber para que o nome de Deus seja glorificado. Bom, irmãos e irmãs, era isso que essa é a primeira aula, e se Deus quiser vai ter muito mais aulas do canal com objetivo, e por favor, que se vocês tiverem também querer fazer alguma aula sobre qualquer coisa que seja com o objetivo de louvar Deus, sintam-se à vontade, vamos falar, deixa nos comentários, e para que a gente possa criar cada vez mais um mundo em que Cristo seja glorificado. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Nossa Senhora seja levada em todos os locais. Queria terminar dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Irmãos, fiquem com Deus e, se for da vontade do nosso Pai, perfeito, soberano, grandioso, até a próxima. Amém.